Olá, comunidade de gerenciamento de projetos do Brasil. Estamos aqui hoje no podcast do Chapter Cearense da maior instituição de gerenciamento de projetos do mundo, o PMI Ceará. Eu sou presidente do capítulo e eu tenho a honra de iniciar esse podcast, o primeiro podcast, com um profissional, um amigo pessoal que eu admiro muito, o professor Facundo Barbosa. Professor Facundo, tudo bom? Muito obrigado por ter aceito esse convite, de abrir aqui esse projeto que vai repercutir demais, que é o podcast do PMI Ceará. E eu queria começar fazendo uma pergunta: quem é o professor Facundo Barbosa? Eu sei que você formou aí, eu acho que mais da metade de todo gerente de projeto do estado do Ceará, se não mais, 80%, 90%. Mas quem é o Facundo Barbosa? Me conta um pouquinho da tua trajetória, Facundo. Como é que você entrou no gerenciamento de projetos? Como é que foi essa sua jornada? Compartilha essa experiência conosco. Legal. Muito obrigado, Cristiano. Obrigado ao PMI-CE, né, ao PMI Ceará, por essa oportunidade ímpar, digamos assim, né? Todas as iniciativas do PMI são muito valiosas. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo na sua gestão, um brilhante trabalho. E quem é o Facundo, né? O Facundo, José Facundo Barbosa, posso dizer que sou um Zé Ninguém, né? Desculpe-me pela brincadeira, mas o Facundo é um profissional que trabalha com gestão estratégica, é consultor e é professor. Eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, né? Trabalhei na Coca-Cola aqui do Ceará, trabalhei no Grupo M. Dias Branco, trabalhei na Mercesa, na TOTS e em outras empresas de médio e grande porte. E isso me deu a oportunidade de me tornar consultor, pela experiência nessas empresas grandes, né? Com estudo, muito estudo, isso me deu a oportunidade de me tornar consultor, me tornar professor na área de gerenciamento de projetos inicialmente, e na sequência eu acabei migrando para outras áreas da gestão, como planejamento estratégico, processos, inovação, gestão por resultados. Legal, legal. E como é que você entrou na gestão de projetos? Porque eu acho que quando tu começou a tua carreira profissional, tu não foi como a maioria do gerente de projetos. Eu acho que isso é bem recente, viu? O profissional entrar já na carreira como gerente de projetos. Porque comigo foi assim, eu caí de paraquedas. Estava precisando, acho que pegaram o primeiro que estava passando ali no corredor para assumir o projeto. Como é que foi? E na sua jornada, como é que você entrou para trabalhar? Você descobriu o gerenciamento de projetos? Legal. Meu primeiro trabalho, né, eu fui vendedor da Coca-Cola, então eu trabalhava de moto, fazendo pedido para o caminhão entregar no dia seguinte. E aí eu passei 9 meses trabalhando como vendedor e como um curioso que sempre fui, eu ficava ajudando as pessoas no escritório, perguntando se elas queriam ajuda, tentando aprender. E um belo dia eu fui convidado a trabalhar na parte administrativa. Então, na parte administrativa, eu ocupei várias funções, consegui crescer profissionalmente, digamos assim, até que chegou um ponto que eu comecei a gerenciar projetos, a realizar e gerenciar projetos lá na própria Coca-Cola, né? Embora que na época a gente não chamasse de projeto. Tem um trabalhinho ali para fazer, então a gente ia gerenciar aquele trabalhinho que de fato era um projeto, né? Nós não tínhamos método, nós não tínhamos ferramentas de gerenciamento de projetos, mas eu tive várias oportunidades de gerenciar essas iniciativas, inclusive, por exemplo, implantação de processos logísticos, que a gente chamava na época, a gente não chamava de BPM, era o OIM, né? Organizações e métodos, né? E também a gente nem chamava de logística, a gente chamava de remessa. Então, para você ver como eu sou antigo, né? Isso faz tempo. Isso faz no mínimo 34 anos. No mínimo, legal. 34 anos. Agora, quando foi que eu gerenciei pela primeira vez um projeto usando um método, usando uma ferramenta de gerenciamento de projetos? Foi no ano de 1999. Caramba! Eu trabalhava na Mercesa, Metalgráfica Cearense S.A., né, que fabrica aquelas tampas de cerveja e refrigerante. E o meu diretor lá na época era o Paulo Augusto Ferreira Gomes, um conhecido nosso, né? Grande Paulo Augusto. Pois é. Então, o Paulo Augusto, ele disse, a gente ia trocar o sistema de gestão empresarial, tinha um sistema desenvolvido em casa e a gente ia colocar um ERP da TOTS lá na época, né? Na época o nome não era TOTS, era microsiga, Logo Center. Depois é que se tornou TOTS. E aí o Paulo Augusto chegou para mim com um CD e falou assim: Facundo, baixa esse sistema aí no teu computador e aprende a trabalhar com ele. Aí quando eu olhei o nome, aí já estava escrito Microsoft Project 98. E aí eu baixei, pesquisei. Eu sempre gostei muito de estudar, né? Então eu estudei muito e
passei a dominar a ferramenta e esse foi o primeiro projeto formal, que eu chamei de projeto, que eu usei método e ferramenta de gerenciamento de projetos. É engraçada a tua história, parece um pouco a minha, com relação à entrada formal no gerenciamento de projetos. Eu assumi o meu primeiro projeto, foi assim, bem dessa forma. Eu estava implantando ISO 9001 em uma empresa de tecnologia, é uma fábrica de software, e eles fecharam um projeto muito grande na época. Daí eles estavam precisando de uma pessoa e chegaram a olhar para mim, Cristiano, você tem um perfil, você quer assumir, e aquela ali é o muito irresponsável na época, eu aceitei. E aí quando eu comecei a assumir o projeto, eu disse, cara, o que eu vou fazer? Aí primeira coisa que eu fiz, Project, comecei a estudar Project. Foi que um diretor da época olhou assim, cara, Cris, o Project não é gestão de projeto, é ferramenta, você tem que estudar o PMBOK. Aí daí a gente começa ali com ferramenta e acaba expandindo para a metodologia, né, professor Facundo? E dentro o que é gerenciamento de projeto, assim, não sei se acontece contigo, mas eu já percebi que várias pessoas, vários profissionais, eles começam a encarar a vida diferente depois que começa a gerenciar projetos. Porque o projeto, ele faz com que, assim, na minha perspectiva, ele faz com que você comece a ter um certo tipo de organização. Isso aconteceu contigo? Como é que tu encara a gestão de projeto apenas profissionalmente ou tu expandiu também pelo lado pessoal? A gestão de projetos, ela realmente causa isso na gente, né? Ela nos torna mais disciplinados, mais organizados, ela nos torna mais planejadores. Então, eu faço isso constantemente. Eu já me vi viajando para Miami com a família. Parei no aeroporto de Manaus, a gente fez uma conexão lá de 4 horas em Manaus, e lá eu sentei com a família na época, os meus filhos hoje, isso faz uns 12 anos, né? Os meus filhos junto comigo, e a esposa, a gente foi planejar um projeto que era a nossa viagem para Miami e para Orlando, né? Então, o gerenciamento de projetos, a partir do momento que você vê os benefícios do gerenciamento de projetos, ao utilizar, ao empregar profissionalmente, não tem como você não procurar encaixá-lo na sua vida pessoal, uma vez que ele traz benefícios, né? Inclusive, o gerenciamento de projetos, ele nos permite expandir profissionalmente. Então, muitas vezes, você começa a atuar com gerenciamento de projetos, daqui a pouco você está com planejamento estratégico, você está com processos, inovação, gestão por resultados, porque todas essas iniciativas, elas precisam de organização. E à medida em que você aprende uma forma de organizar e de acompanhar a execução desse trabalho, você vai se sentindo apto a buscar novos desafios, né? E abranger mais áreas, atacar mais áreas, digamos assim. Eu lhe conheço faz bastante tempo já. Inclusive, nós já trabalhamos juntos em alguns projetos. Então, eu sei que você é um excelente profissional, um excelente gestor, um excelente gestor de projetos. Você tem um histórico de carreira, assim, como você falou, em grandes organizações, inclusive de grande porte. Um dos projetos que a gente trabalhou, a empresa tinha mais de 18 mil funcionários na época. Como é que foi sair ali do carteira assinada, daquele trabalho de rotina e migrar para a consultoria? Quais foram os principais desafios e assim, o que é que te motivou a isso? Essa é uma pergunta importante. Inclusive para dar exemplo, né, para que outras pessoas possam migrar. Porque tem algo que eu tenho em mente, e há muito tempo eu digo isso, sabe? Eu conheço algumas pessoas, que não estou querendo tirar as pessoas das empresas, é claro, né? Mas eu conheço algumas pessoas que eu penso assim, esse cara era para ser consultor, essa menina era para ser consultora, né? Porque sabem muito e podem agregar valor a muitas empresas. Eles estão presas ali em uma organização. Tudo bem que às vezes é o estilo da pessoa, ela não quer trabalhar com consultoria, ela quer trabalhar realmente como executiva, né? Uma pessoa que não vislumbra esses desafios diários, né? Porque quando a gente trabalha em consultoria, todo dia é uma caixinha de surpresas. E é empreendedor, né? Se você está empreendendo, você saiu daquele conforto ali do garantido, né? Para correr atrás às vezes o cara, como fala, né? Você vende o almoço para ter a janta, né? Para comprar a janta. Tem que estar sempre correndo, né? E aí, meu caro, como foi que eu entrei na consultoria, né? Primeiro que, devido a eu ter trabalhado em grandes empresas, então, modéstia à parte, eu passei a ser bem visto pelo mercado, né? Acabei fazendo palestras, fui convidado para várias palestras, e aí fui convidado para dar aulas também. E a sala de aula,
ela dá muita visibilidade para a gente, né? Então, muitas vezes, as pessoas, alunos, me convidavam para fazer trabalho nas empresas e eu acabava indicando outra empresa para fazer o trabalho no meu lugar, porque eu era executivo, não podia abraçar aquele trabalho, né? E um belo dia apareceu uma proposta que foi irrecusável. Então, a partir daquele dia ali, eu passei a atuar como consultor e não parei mais. Legal. Agora você falou um negócio importante a gente ressaltar, professor Facundo. É que o trabalho de consultoria, o cara tem que ter know-how. Então, você é um excelente consultor, já vi trabalho que você fazendo, então já vi vários clientes, já vieram vários clientes me elogiar seu trabalho para mim. Mas você tem uma bagagem, você passou por grandes empresas, você estuda pra caramba, você era professor, é professor de gerenciamento de projetos, é professor de certificação PMP. O que eu vejo é assim, que eu não sei se você tem a mesma opinião. Eu acho que a pessoa partir para a consultoria, ela precisa ter um passado ter ralado antes. O cara, eu vou tornar até uma pergunta já. O cara partir para a consultoria, tua opinião, o cara precisa ter ralado antes ou o cara pode ficar na teoria em termos de cursos, treinamentos e tudo mais e partir para a consultoria direto? É difícil partir para a consultoria direto, né? Existem, inclusive, alguns cursos que se propõem a formar consultores, mas eu acredito que essa formação de consultores, ela requer uma experiência prática. É complicado porque cada empresa é diferente, né? Então, assim, tem algo que eu considero muito relevante nesse tema que a gente está falando com relação a esse tema, que é assim... Eu vejo, infelizmente, algumas empresas, né, sem citar nomes, cometendo um erro que, assim, não estou querendo também diminuir as pessoas que fazem isso, né, mas tira uma profissional de uma empresa onde aquela pessoa é executiva e é executivo de sucesso, né, e coloca para fazer uma consultoria. Uhum. Então, aquela pessoa muitas vezes teve sucesso como executiva, como executivo, naquele trabalho, naquela natureza, naquele tipo de projetos que ela trabalhava, naquele contexto. Isso não quer dizer que ela vai saber estruturar um escritório de projetos, que ela vai saber conduzir uma carteira de projetos, ou que ela vai conseguir formar uma cultura, ajudar o desenvolvimento de uma cultura de gerenciamento de projetos em outra organização. Então, ao meu ver, são coisas distintas. Ou seja, ter experiência é muito bom, é desejável e ajuda demais no sucesso quando a gente se torna consultor. Mas a gente tem que estudar para ser consultor. Entendi. Porque uma coisa é eu trabalhar numa empresa, ter sucesso total, pegar aquela metodologia de lá, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e trazer para uma empresa B, onde eu vou ser um consultor naquela empresa. Não há nenhuma garantia de que aquela metodologia que funcionou onde eu fui executivo vai funcionar na empresa que eu sou consultor. Por quê? Porque cada empresa é diferente, os projetos são diferentes, as pessoas são diferentes. Então, essa pessoa que chega para estruturar uma metodologia como consultor, ele tem que saber estruturar uma metodologia, ele tem que estar preparado para entender quais são as dores daquela organização, fazer um trabalho colaborativo, chamando as pessoas daquela organização e estruturar uma metodologia que seja totalmente realista, que atenda às necessidades daquela empresa. A gente vê, Cristiano, muitas empresas sofrendo porque tem metodologias que foram empurradas goela abaixo. Alguém chegou, desenhou uma metodologia e as pessoas estão sofrendo ali. E tem gente se perguntando, mas por que a gente faz isso aqui todo dia? Isso aqui não serve para nada. Então, faltou esse convencimento, faltou esse trabalho colaborativo. Alguém simplesmente pegou uma metodologia que deu certo em outra empresa e empurrou goela abaixo. Né? E isso dificulta, inclusive, a realidade da empresa, dificulta a condução dos projetos, dificulta as pessoas serem felizes, né? Porque, além de tudo, as pessoas têm que ser felizes. Né? Fazem aquilo que não então, entende. Requer, além de experiência, resumindo, requer formação em gerenciamento de projetos. Não necessariamente você vai fazer um curso, porque nem tem tantos cursos disponíveis no mercado, mas requer muito estudo. Pelo menos um autoestudo requer. A gente vê, o professor Facundo, que tem consultores de vários tipos, né? Tem consultor de planejamento estratégico, que faz só estratégia, tem consultor que se foca só mais em RH, tem consultor que foca mais em parte de administrativa, financeira. Mas você falou um assunto interessante, um ponto interessante. Você acha que todo consultor ele precisa entender de gerenciamento de projetos?
Eu acredito que sim. Independente da natureza? Independente da natureza. Gerenciamento de projetos é base, né? É base para tudo. Eu até acredito que as crianças no jardim da infância já devem começar a aprender a lidar com projetos. Porque tudo na vida da gente é projetos, né? Eu acabei de comentar que viajei e tratei a viagem como um projeto. Parei para planejar e acompanhei durante a execução dessa viagem, se eu estava seguindo o roteiro, se não estava, se estava tudo bem, se não estava. Fiz pontos de situação, parei em alguns momentos. Pessoal, vamos ver aqui como é que está o nosso planejamento. Olha aqui, o que a gente já realizou, o que falta realizar. Será que a gente vai conseguir realizar tudo mesmo? Será que não vai? Opa, vamos ter que fazer escolha aqui. Então, tudo isso, né, com o conhecimento dessas melhores práticas de gerenciamento de projetos é facilitado. Ou seja, se você trabalha com processos, vai fazer consultoria de processo, todo o seu trabalho pode ser conduzido como um projeto. Se você vai fazer um planejamento estratégico, todo o trabalho do planejamento estratégico pode ser organizado como um projeto e conduzido como um projeto. Se você vai inovar, todo o esforço de aplicação lá do Design Thinking ou outras metodologias, abordagens que você vai usar de inovação, tudo isso, além da abordagem de inovação, você pode organizar como um projeto, né, para elevar as chances de sucesso. Então, é base. Eu acredito que isso é disciplina base desde lá do jardim da infância, gerenciamento de projetos. Então, consultores de diversas áreas. A consultoria de vocês é um projeto. Então, assim, eles estão envolvidos no projeto, né, professor Facundo? Então, a própria consultoria ela tem um início, um meio e um fim que tem que ser gerido como um projeto, não é isso? Perfeito. Então, a gente falou do contexto de consultores. Mas você acha que todo executivo ele precisa saber de projetos? Eu acredito que sim. Por quê? Algum executivo pode dizer assim, mas Facundo, eu não vou gerenciar projetos, né? Por que eu preciso conhecer projetos? Bom, você pode não gerenciar, mas você vai liderar pessoas que gerenciam projetos. Ou você vai contratar empresas que vão realizar projetos para te entregar um resultado. Então, se você não entende de projetos, você vai ter dificuldade na contratação, você vai ter dificuldade na negociação, você vai ter dificuldade no acompanhamento, você vai ter dificuldade de fazer análise e tomar determinadas decisões por não conhecer o tema. Você vai se obrigar a ouvir e aceitar muitas vezes o que é dito. Entendi. Interessante você está falando. Inclusive, Facundo, saiu uma reportagem na Harvard Business Review que ele fala, interessantíssima essa estatística, ele fala que há 10 anos 20% das pessoas nas organizações estavam envolvidas em projetos e 80% na operação. O que ele afirma, isso é bem impactante, isso que eu vou dizer, ele afirma que essa estatística mudou. Ele reverteu. 80% estão em projetos e 20% estão dedicados só a operações. Interessante isso, né? Então assim, isso aí já mostra a importância dos executivos, não só executivo, mas toda a cadeia, né, dentro da organização, entender de projetos. Quando a gente começou há muito tempo, comecei a gestão de projeto também, não há tanto tempo quanto você, mas há bastante tempo também, e não era conhecido gerenciamento de projeto na época. Me certifiquei em 2005 como PMP, e assim, o pessoal não sabia nem o que era PMP. Então, mas hoje você vê que todo executivo ali, na empresa de médio para grande porte, eles já entendem de projeto, né, professor Facundo? Mas me diga uma coisa, Facundo, o executivo entende de projeto, essa estatística mudou, as pessoas estão mais envolvidas em projetos, então virou um caos dentro das empresas, né? Então, assim, qual seria, assim, dentro da organização, qual instrumento, qual o departamento que os executivos podem criar, se existe isso, para que ajude a eles a controlar essa dinâmica de projetos dentro da organização? É interessante essa pergunta, porque já existem, né, padrões de mercado, né? Existe o famoso PMO, o famoso escritório de projetos, que acaba garantindo que os projetos que aconteçam estejam alinhados à estratégia da empresa e também cria padrões, cria métodos, capacita as pessoas que trabalham com projetos, suportam essas pessoas durante a execução do projeto, dos projetos, acompanha a realização desses projetos, faz medições e reporta, né, comunica para quem de fato deve comunicar. Então, existe esse modelo padrão chamado PMO, ou escritório de projetos, como queiram chamar,
Porém, muitas empresas elas estão fazendo adaptações nesse modelo, digamos assim. Tem empresas que chamam simplesmente de uma área de modelo de gestão, onde nessa área de modelo de gestão a gente trabalha com toda a parte de gestão estratégica, planejamento estratégico, gestão de projetos, gestão de processos, inovação, gestão por resultados. Então você centraliza tudo ali numa área chamada modelo de gestão, até porque você tem dificuldades de manipular, de fazer ajustes em um desses temas sem afetar os demais. Então, é preciso que alguém tenha a visão do todo exatamente para poder identificar os impactos e fazer os tratamentos preventivos necessários ao mexer em um desses temas, né? Já ouvi também algumas empresas chamando de centro de excelência, né? E algumas empresas também chamam de escritório de projetos e processos, acabam juntando os dois temas. Então, na realidade, não existe um nome que possa ser indicado, né? A literatura sugere lá que seja PMO, escritório de projetos, mas cada empresa tem que adaptar a sua realidade. Muitas vezes, a empresa até já tem um setor ali que cuida disso, uma área de qualidade, coisa do tipo, que talvez nem vale a pena ela mudar o nome. Isso vai gerar complicação na cabeça das pessoas. Então, o nome não importa muito, né? Mas as funções, elas precisam ser muito bem desenhadas. E aí, só para fechar esse tema, tem um erro grave que as empresas cometem, algumas empresas, que assim... Esse erro é até movido por alguns livros aí que trazem algum conteúdo equivocado. Muitas vezes a gente vê assim, escritório de projetos tem 3 tipos. Tem o pool de recursos, tem o estação meteorológica e tem o torre de controle. Né? Isso aí já está sendo rebatido, né? Santíssimo, né? Esse cara, pelo amor de Deus, se atualize. Se for consultor, estiver trabalhando ainda com essa terminologia... Tem gente que usa essa terminologia ainda, né? Então, assim, não existe um modelo padrão para essa área, para esse setor. O que essa área, o que esse setor tem que fazer? Como diria o nosso amigo Américo Pinto, né? Ele tem que fazer o que for necessário para que ele possa ajudar, né, a transformação da estratégia em resultados, seja através de projetos, de processos e de outras decisões. Então, aí é onde entra o trabalho do consultor, o trabalho do diagnóstico, do identificar as dores, do desenhar sob medida e trabalhar o desenvolvimento, porque também você não desenha de forma definitiva e passa o resto da vida com aquele modelo. Isso tem que ser melhorado continuamente. Não tem nem melhoria contínua, né? Que você falou. Exatamente. Legal, professor Facundo. Então, pelo que eu entendi, você tem que ter, dentro da organização, se preocupar em uma área, um setor, um profissional, depende também do porte da empresa, sim, claro, que a preocupação dele seja isso. Perfeito. Seja projetos. Mas tem outra coisa que tá bem assim na mídia atualmente, é a agilidade, né? Sim. Então, projetos ágeis, projetos preditivos, projetos híbridos. Explica um pouco sobre o que é isso, o que é agilidade, como é que esse termo agilidade está afetando as organizações. Legal, isso é importante mesmo. Há muito tempo, né, surgiram as primeiras abordagens de gerenciamento de projetos e elas pareciam ser burocráticas, digamos assim, né? Burocráticas entre aspas. Tem o famoso PMBOK, né, que é o principal guia de gerenciamento de projetos publicado pelo PMI, do qual você é presidente, né? E depois de algum tempo começaram a surgir as famosas abordagens ágeis e isso fez muita gente brilhar os olhos, né? Por quê? Porque essas abordagens tradicionais, geralmente as pessoas vinham aplicando, elas planejavam todo o projeto, passavam algum tempo planejando todo o projeto e depois elas executavam aquele projeto. Isso, muitas vezes, dependendo da envergadura, do tamanho do projeto, o projeto levava 2 anos, era 1 ano planejando, 1 ano executando e as primeiras entregas só iam aparecer lá no final do 2º ano. Até lá o cliente, né, já estava altamente chateado, querendo abandonar o projeto, pessoas já tinham sido trocadas na equipe por insatisfação, por não estarem mostrando resultados. E aí surgiram as abordagens ágeis aí no início dos anos 2000 e elas vieram com outra roupagem. Então, existem até pessoas, eu já vi gente falando, porque são contraditórias, porque são bem diferentes.
Na realidade, se a gente for analisar a fundo, elas não são contraditórias, né? Eu até brinco que a pessoa que definiu o Scrum, por exemplo, ele poderia muito bem dizer assim, ó, eu defini o Scrum a partir do PMBOK. Eu li o PMBOK, entendi as boas para gerenciamento de projetos e criei essa abordagem chamada Scrum. E não há quem possa negar porque não são contraditórios, muito pelo contrário, né? O PMI ele tem todo o embasamento para essas abordagens ágeis do Scrum, por exemplo, né? Então, onde é que as abordagens ágeis elas acabaram ganhando, né? Onde foi que elas ganharam força? Primeiro, pela questão de que elas parecem ser menos burocráticas, né? Que isso acaba gerando as pessoas, né, fazendo que as pessoas cometam alguns erros. Algumas pessoas acabam abandonando totalmente a documentação. E aí, quando precisam da manutenção no produto gerado pelo projeto, eles perderam a rastreabilidade, perderam a documentação e vão ter que correr atrás para entender o que foi criado, o que foi desenvolvido para conseguir dar manutenção. Então, a abordagem ágil não prescreve abandonar a documentação. O que diz é, documente o que for necessário, não documente em excesso, não burocratize o seu projeto, né? Mas qual é o foco das abordagens ágeis, né? Uma das principais vantagens é a entrega cedo, né? É tipo, peraí, eu não vou passar um ano planejando para depois passar um ano executando, para depois de 2 anos eu descobrir que errei, descobrir que aquilo que eu estou produzindo não é exatamente o que o cliente quer. Então as abordagens ágeis, elas pensam assim, ó, quem utiliza a abordagem ágil pensa assim, o que eu posso fazer com o menor esforço possível, mas que já entregue valor do ponto de vista do cliente? Só que isso não é uma pergunta que eu faço para mim mesmo e eu respondo. Não, eu chamo o cliente, eu envolvo, é um trabalho colaborativo. Então é do ponto de vista do cliente, o que eu posso fazer de forma rápida para entregar valor para ele. E aí, se por acaso eu errar, como é um trabalho curto, é um trabalho rápido, e o cliente está ali o tempo todo me orientando, validando o que está sendo feito, se eu errar, eu descubro rápido. Legal. E aí, quando eu descubro rápido, eu tenho a chance de corrigir. Se eu passar 2 anos para descobrir que eu errei, o erro for grande, pode ser que não seja me dada a chance de corrigir. Pode ser que venha outra pessoa corrigir no meu lugar, né? Porque eu me mostrei incapaz de, pelo menos, identificar o erro a tempo. Então, as abordagens ágeis de gerenciamento de projetos, bem como design thinking, duplo diamante da inovação e outras abordagens de inovação, OKR, por exemplo, são centrados em pessoa. Então, isso faz com que as pessoas se animem para utilizar, para empregar. Elas têm mais facilidade de acreditar e de entender, porque usam abordagens visuais, trabalham fortemente a empatia, as pessoas são envolvidas o tempo todo, a questão da colaboração, a questão do tentar entregas rápidas, do descobrir logo se errou, porque descobrir logo é mais barato consertar, é menos traumático. Então, isso fez com que as abordagens ágeis ganhassem muita força. E isso está extrapolando as fronteiras dos projetos, né? A própria empresa já está querendo se tornar ágil, né? A agilidade organizacional, onde entra inovação ajudando, onde entra a questão dos OKRs, próprios OKRs que são objetivos e resultados-chave para a gente acompanhar resultados, né? Antigamente existiam modelos muito mais burocráticos também, e aí o OKR, embora seja antigo, mas chegou agora com a roupagem nova, e aí convenceu as pessoas, mostrou uma forma mais fácil de acompanhar resultados, de acompanhar os números, né? E poder agir de forma rápida, e poder repensar, ao invés de eu fazer um planejamento estratégico para 30 anos, 20 anos, como foi no passado remoto, distante, né? 5 anos, 3 anos, eu faço ali para 1 ano e reviso trimestralmente. Então, isso torna a empresa ágil. É claro, ela tem várias barreiras que impedem essa agilidade organizacional. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra sua recentemente lá no BS Design, né, no lançamento do BScast, e você falou exatamente sobre essa questão da agilidade organizacional e mostrou lá para a gente as barreiras que impedem muitas vezes a implementação dessa agilidade organizacional, né? Mas aí uma das nossas missões é vencer todas essas barreiras, como por exemplo um orçamento engessado, como por exemplo a exigência de previsibilidade por parte dos sócios, questões culturais, né? Então são várias questões que nos impedem de
ter empresas ágeis, agilidade organizacional. Mas isso é um trabalho de formiguinha, da mesma forma que o gerenciamento de projetos tradicional foi, o gerenciamento de projetos ágil foi, né? Todas essas abordagens, nem sempre a gente consegue empurrar a goela abaixo. A gente tem que fazer o trabalho colaborativo, tem que praticar empatia, tem que chamar as pessoas, construir juntos e fazer o que é possível agora e ter rotinas para avaliar como está o andamento e acompanhar, mudar, trabalhar a melhoria contínua. Então, são vários fatores que são necessários para que a gente tenha sucesso quando se fala de agilidade. Legal, professor Facundo. Você falou, assim, excelente explanação. Agora eu vou me colocar na posição do gestor executivo, né? Que a gente, enquanto consultor, a gente tem que se colocar enquanto profissional, sim, inclusive de gestão de projetos, como gestor de PMO, a gente tem que se colocar na empatia, né? A gente tem que calçar o sapato do executivo, do gestor, do CEO. O CEO, porque a gente eu vejo muito no mercado, assim, time de futebol, você tem seu time, briga, você defende aquela camisa e acabou, né? Você fecha os olhos até para a realidade. Política, a gente observou muito esse movimento também, né? A pessoa acaba assumindo um lado e fica muito extremista. Eu vejo que nessas tendências também, nessa questão de preditivo, tradicional, agilidade, a gente está vendo eu tenho observado um certo extremismo da defesa de uma abordagem e defesa de outra, né? Mas você acha que o executivo e o PMO tem que ser extremista? Você não acha que em determinados momentos nós temos que, às vezes é uma abordagem, às vezes é outra, às vezes é um conjunto dessas duas? Qual a tua opinião? Esse é um ponto crítico, né? É um dos desafios de quem trabalha com gerenciamento de projetos. Muitas vezes as organizações, elas se auto-intitulam "eu sou agilista". Não, aqui eu sou preditivo, eu só trabalho com a abordagem tradicional. E eu acredito, né, piamente, pela minha experiência, pelos meus estudos, pelas minhas análises e pelo que a gente vê no mercado, né? A gente não pode ser extremista em nenhuma situação. Então, não existe a melhor metodologia, a melhor abordagem. Não, aqui tudo vai ser ágil. Será que eu preciso que tudo seja ágil? Será que o ágil resolve em tudo? Não, aqui tudo vai ser no modelo tradicional, seguindo o padrão antigo lá do PMBOK, lá que eu tenho um EAP, eu tenho um cronograma. Mas será que tudo realmente precisa desse modelo? Será que esse modelo vai atender às necessidades, né, de todos os projetos? Então, o que a gente precisa fazer, ao meu ver? A gente precisa, num PMO, a gente precisa ter um modelo de tomada de decisão. Muitas vezes deixar essa decisão 100% na mão das pessoas que conduzem projetos, ou mesmo as pessoas que são analistas lá no PMO, é muito arriscado. A gente precisa ter um modelo de tomada de decisão, onde, quando o projeto chega, esse projeto tem que ser avaliado, e a partir de uma avaliação do projeto, a gente pode chegar à seguinte conclusão: bom, esse projeto ele vai ser dividido em 5 partes. Nessa primeira parte aqui, eu vou usar o Scrum. Nessa segunda, eu vou usar o Kanban. Nessa terceira, eu vou usar o PMBOK lá, usando EAP, usando o cronograma lá, o gráfico de Gantt. Nessa outra parte aqui, eu vou primeiro trabalhar uma abordagem de inovação para eu desenvolver uma solução, porque eu tenho um problema, não sei ainda qual o problema exatamente, não tenho noção exata do que é o problema e muito menos da solução. E nessa outra aqui, eu não sei nem por onde começar. E aí, com base nessa análise, nessa categorização das partes do projeto, aí é que eu vou aplicar a abordagem adequada. E aí não só a abordagem, porque as próprias pessoas que trabalham na empresa e trabalham nos projetos, ou trabalham no PMO, nos setores, elas são diferentes, elas têm conhecimentos diferentes, elas têm aptidões diferentes. Então, eu preciso ter tudo isso previamente definido. Eu posso dizer assim, essa parte bem aqui do projeto, eu vou aplicar primeiro um design thinking nela. Opa, mas eu tenho o time ideal para fazer isso, que são pessoas que não gostam de rotina, gostam de novidade, são resilientes, né? Não se deixam abater facilmente. Então, são essas as pessoas que eu vou trazer para aplicar o design thinking nessa parte aqui do projeto. E aí, obviamente, eu também tenho indicadores pré-definidos, porque dependendo da abordagem que eu estou utilizando,
em uma ou outra parte do projeto, eu vou ter os indicadores que melhor medem, né, o andamento daquele trabalho e melhor medem os resultados para que eu possa tomar decisões o mais rápido possível, né? Além disso, além dessa combinação de abordagens que são possíveis em um só projeto, né, a gente pode ter, por exemplo, ao meu ver, e a gente vê isso no mercado, né, a gente pode ter um PMO, por exemplo, que faz o monitoramento de um conjunto de projetos, onde esses projetos, alguns usam abordagens ágeis, outros usam abordagens tradicionais. Deixa eu contribuir aqui dando um exemplo. Uma indústria vai construir uma nova unidade produtiva. Eu vou ter obras civis, eu vou ter instalação de maquinário, outra natureza de projeto, eu vou ter desenvolvimento, posso ter desenvolvimento, atualização de sistemas, implantação de sistemas. Eu posso ter assim, um portfólio de projetos de naturezas distintas que podem necessitar de abordagens distintas. Perfeito. Então, como é que o cara vai, um PMO vai, não, eu tenho essa metodologia específica e só trabalho com essa metodologia e aí você não encaixa, né, professor Facundo? Perfeito, é isso mesmo. Então, assim, excelente seu exemplo, né? Um exemplo de um conjunto de projetos que provavelmente teriam abordagens diferentes, mas o PMO ainda poderia acompanhá-los com uma abordagem só. Então, por exemplo, embora eu tenha ali ágil em alguns desses projetos, o modelo tradicional em outros, alguns ali ainda no design thinking, tentando buscar uma solução inovadora para depois pensar em projetos, mas eu posso ter um PMO aqui usando, por exemplo, uma abordagem ágil para fazer o acompanhamento, onde eu posso ter, por exemplo, um sprint aqui no PMO, com as grandes entregas desses projetos, embora cada um deles use uma abordagem diferente, mas eu posso ter um sprint com as grandes entregas. E eu posso ter reuniões diárias, eu posso ter reuniões de planejamento de sprint, eu posso ter reviews, né, reviews, né, se quiser um inglês mais bem dizido, né? Eu posso ter retrospectivas, eu posso usar o padrão ágil aqui no acompanhamento, independente das abordagens que cada projeto está usando lá nesse conjunto que eu estou acompanhando. Então, onde é que eu quero chegar, né? E que eu acredito que você deixou a bola quicando para eu falar, né? É a questão do híbrido. Né? Não existe a bala de prata, não existe a fórmula mágica. Então, a gente precisa tratar tanto de PMOs híbridos, né, como de abordagens híbridas, abordagens que bebem em diversas fontes para atender as expectativas, para atender as necessidades, né? Então, eu vou até deixar um recado aí para vocês, gestores de projeto que estão assistindo aqui agora a gente. Não seja xícara cheia. Não seja barrista. Não seja barrista, não seja xícara cheia. Xícara cheia você não consegue colocar mais nada, mais nenhum conhecimento. Isso dependente, eu vejo assim, muitos gestores mais tradicionais, antigos, que se fecham ao novo da agilidade, mas em compensação também vejo muitos agilistas dizendo, não, eu tenho uma bala de prata, propaganda no mercado, e eu defendo a posição do gestor. Eu quero resultado. O gestor quer resultado. Se aquele resultado vai ser viabilizado por meio de uma metodologia ágil ou vai ser viabilizado por meio de uma gestão mais tradicional, dentro da sua posição como gestor, talvez ele não interessa para ele. Ele não está na execução ali, no operacional, né? Então, acho que eu sou muito a favor do bom senso. Nesse lado, cara, qual a melhor abordagem, qual a melhor metodologia, só que eu gosto muito, eu tenho muita tendência a essa nova, principalmente o mindset ágil, né? Sim. Esse mindset, cara, vamos entregar valor o mais rápido possível, vamos errar o mais rápido possível para a gente acertar também o mais rápido possível. Eu acho que esse mindset sim, tem que estar em qualquer tipo de gestor. Sim. Projetos, gestor funcional, realmente a gente está dentro de um contexto de mercado, né, professor Facundo? De transformações muito, muito rápidas, e a gente aí leva a uma próxima pergunta, né? Dentro desse contexto de transformações rápidas, nós temos ali ChatGPT, temos ali novas. Cada dia que você vê, tem uma nova tecnologia. O ChatGPT já está abrindo para plugins. Você tanto desenvolver como utilizar plugins de vários outros aplicativos. Então, nós vamos ver isso cada vez assim, inundando o nosso dia a dia.
E o PMO, ele deve se preocupar com isso? Ele pode utilizar isso, não pode utilizar? Como é que você vê essas novas tecnologias emergentes ali, principalmente inteligência artificial, dentro do trabalho de gerenciamento de projeto no contexto do PMO? Legal, excelente tema, né? Há algum tempo, eu lembro perfeitamente que o pessoal do direito correu assim louco, porque surgiu aí um tal de computador chamado Watson da IBM, né? Que estava preparando defesas, que estava colocando aí a profissão, né? O sucesso dos advogados em risco. Então eu vi uma correria tremenda. E depois, grande parte dos advogados perceberam que não era para sair correndo com medo do Watson, né? Na realidade, era para aproveitar a tecnologia. E o mesmo se aplica ao gerenciamento de projetos e às diversas áreas, né? Então, não há como a gente fugir. Não há como a gente fugir. É claro que a gente não pode, nesse primeiro momento até, ler e acreditar cegamente lá no que o ChatGPT nos mostra, né? Tem que criticar. Você tem que criticar. Tem que avaliar, tem que complementar, tem que fazer novas perguntas para melhor direcionar, né? Inclusive, tem até uma profissão agora que é engenheiro de prompt, né? Você tem que saber estruturar a pergunta, contextualizar, para obter a melhor resposta. Mas voltando ao nosso tema principal, que é gerenciamento de projetos, não há como fugir. Eu acredito cada vez mais que os escritórios de projetos, que os gerentes de projetos vão fazer uso desses algoritmos, dessas inteligências artificiais, né? Se é que a gente pode chamar assim no plural. Mas cada vez mais o gerente de projetos vai poder fazer o seu trabalho, o trabalho intelectual, né? O trabalho braçal, o trabalho repetitivo, operacional, esse cada vez mais vai ser automatizado. Então, por exemplo, estimativas de duração de atividades, isso vai poder ser feito por inteligência artificial. E muito melhor. Muito melhor, muito melhor, né? Porque, por exemplo, eu posso olhar para essa parede aqui que está na minha frente e dizer assim, rapaz, essa parede aqui, nos últimos 5 projetos, a gente levou 3 dias para fazer. Então, nesse nosso próximo projeto, eu vou colocar 3 dias como estimativa. O algoritmo de inteligência artificial pode assim, ó, rapaz, a gente sugere que sejam apenas 2 dias e meio, porque nos últimos 3 projetos, em um deles estava chovendo, no outro o fornecedor atrasou a entrega e no outro a gente teve um problema de autorização da obra, por isso que atrasou. Então, o algoritmo de inteligência artificial, ele pode ver elementos, ver pontos que a gente costumeiramente não vê. Então, ele pode ir além... Deixa eu te falar um uso ali que vai ser fantástico. A gente, enquanto gestor de projeto, a gente tem que ficar fazendo apresentações direto, né? Sim. Tu viu aquele Copilot da Microsoft? Perfeito. Então, você vai chegar ali e dizer, olha, eu quero construir uma apresentação do projeto, as informações estão aqui no MS Project XPTO, que também da Microsoft, eu quero que você faça uma apresentação formal para a diretoria, ressaltando os principais pontos, evoluções, riscos do projeto nesse período. O PPT vai ficar pronto em minutos. Perfeito. Quantas horas a gente gasta ainda, né? Minutos ou segundos. Ou segundos, né, cara? Que maluco isso daí. Isso é louco, né, Facundo? E com essas integrações que já estão surgindo com as APIs, daqui a muito pouco tempo, gente, isso aí não vai demorar muito. A gente vai ter ali o ChatGPT linkado com o Microsoft, com o Project, com outras ferramentas. Surgindo, né? Então você vai... Esses dados históricos, você falou de estimativas, você não vai nem precisar fornecer para ele. Exatamente. Ele já vai assim, cara, de acordo com o seu projeto que tu realizou nos últimos meses, nos últimos anos, a gente tem aqui, você tem... Os funcionários, vai dizer, os colaboradores XYZ que estão envolvidos, tiveram uma produtividade e tal, vou até aloca esse colaborador nessa atividade que ele é mais produtivo, aloque esse outro nesse tipo de atividade e vai assim, sugerir vários cronogramas. Perfeito. A gente vai só criticar. Então, realmente, o professor Facundo, você falou muito bem. O gerente de projetos... Agora, esse vem até um dos pontos que é a minha área de estudo, que eu gosto muito, que é a comunicação, né? Sim. Então, eu acho que com a automatização dessas rotinas,
esse trabalho braçal de fazer cronograma, fazer apresentação, que demanda tempo pra caramba, replanejamento de projeto, reprogramação, entendendo? A máquina vai começar a fazer e a gente vai ter que voltar a ser humano, né? É isso aí. Lidar com pessoas, chegar junto, motivar, alinhar expectativas. Perfeito. Então, essa parte, né, você domina muitas áreas, né? Uma delas é essa parte de comunicação, storytelling, essa parte de soft skills, né? Isso aí vai ser muito valorizado, né? Esse trabalhão ali que pode ser feito pela máquina, com certeza vai ter um algoritmo que vai fazer melhor do que eu, né? E aí vai me deixar livre para que eu possa cuidar das partes interessadas, para que eu possa cuidar melhor do time, para que eu possa trabalhar fortemente essa parte de soft skills, né? Bacana, bacana. Que é o que você faz muito bem também, professor Facundo. Obrigado. Professor Facundo, a gente está encerrando e eu queria fazer algumas últimas perguntas para você. Pega na sua experiência, cara que eu conheço, admiro demais, sei a sua competência profissional. Qual o conselho que a pessoa que está querendo migrar para a carreira de consultor? Já trabalho com gestão de projetos, já tem uma base, uma experiência. Quais os primeiros passos, quais as principais preocupações que ele deve ter? Quais são as suas dicas? Tem várias dicas, né? Se você é executivo de uma empresa e você tem empresas de consultoria trabalhando, prestando serviço para a sua empresa, então observe o que elas fazem, né? Observe não para seguir a risca. Alguma coisa do que elas estão fazendo é muito bom, deve ser seguido, mas tem coisa que elas podem estar fazendo também de forma errada, e você tem que identificar isso, né? Então é procurar aprender. Resumindo, é procurar aprender. Aprender com as empresas que prestam serviço dentro da empresa da qual você é executivo, estudar muito o assunto, procurar desenvolver métodos. Muitas vezes a gente acaba fazendo ali a primeira consultoria sem método, mas se isso acontecer, documente tudo. Para você se tornar um bom consultor, você precisa documentar tudo, porque você precisa desenhar método, você precisa ter método. E não é método de gerenciamento de projetos, se você quer ser consultor em gerenciamento de projetos. Não é método de gerenciamento de projetos. É método para construir método. Interessante. É método para implementar método. É método para desenvolver as pessoas no método. Então, é um trabalho diferente. Não é o mesmo trabalho do executivo de gerenciamento de projetos na empresa. Aquele trabalho do executivo ajuda, mas são novas competências que precisam ser desenvolvidas. E o estudo é a base disso. Interessante. Você falou um ponto muito, muito importante, que realmente é essa questão do método, né? Cara, porque você tem uma metodologia, tem que ter uma metodologia de implantação do método de gestão de projeto, metodologia de abordagem de gestão de projeto. E a última pergunta para encerrar acabei não dizendo, mas o professor Facundo é ex-presidente do PMI, então ele também foi presidente do capítulo aqui cearense do PMI. Professor Facundo, o que é o PMI para você? Ele foi importante na sua carreira e como ele foi importante se ele foi importante, como ele ajudou na sua jornada profissional? PMI mora no meu coração. Então, assim, embora nesse momento eu esteja um pouco distante, né, que a correria está grande, eu estou trabalhando ali para terminar um doutorado, tem as consultorias, tem aulas, né? Então eu estou numa correria muito grande, mas estou sempre acompanhando pelas redes sociais, né? Sempre que eu posso conversar com o Cristiano, que é o eu estou sempre lhe pedindo conselhos, né? Então estou sempre procurando me aproximar, mas o PMI ele tem uma máxima que é: coisas boas acontecem quando você se envolve, quando você se aproxima, né? Quando você se engaja com as atividades do PMI, do capítulo, né? Dos capítulos. E isso comigo também funcionou, e funciona com todo mundo, né? Então, assim, o capítulo, ele nos permite ter experiência de gerenciamento de projetos. Então, se você quer ter experiência com gerenciamento de projetos e não está encontrando como fazer isso, se voluntarie, né? Procure as oportunidades e passe a atuar como voluntário do capítulo. A partir do momento que você passa a atuar como voluntário de um capítulo, como no caso aqui o capítulo do PMI aqui do Ceará, você vai ter acesso a ninguém mais, ninguém menos do que o Cristiano Oliveira. Já imaginou? Tá trocando figurinhas com o Cristiano e com as outras pessoas, né? O Arliane, o Wallace e várias outras pessoas que estão no capítulo, né? Já imaginou? Tá trocando figurinhas diretamente com essas pessoas. Com vários outros voluntários que
de várias áreas. Pois é. Eu acabei não falando, porque como eu estou longe, eu não posso. Eu nem gosto de citar nomes, né, para não deixar o pessoal de fora. Né? Até peço desculpas, mas eu estou um pouco distante. Mas é muita oportunidade, networking. Ou seja, surgem oportunidades na empresa e a pessoa chama alguém que está vivenciando ali todo dia projetos como voluntário no capítulo, está mostrando um excelente resultado. É uma forma da pessoa aprender, é uma forma de trocar experiências, trocar figurinhas, é uma forma da gente estar atualizado com relação ao tema, né? E lembrando que o PMI ele não trabalha só com gerenciamento de projetos em si, né? Embora ele tenha surgido com o nome, né, Project Management Institute, Instituto de Gerenciamento de Projetos, mas o próprio PMI ele ressignificou o nome do projeto. Então o nome do projeto agora é amplo, né? Envolve estratégia, envolve portfólio, envolve programa, envolve processo, envolve modelo de negócio. Então é muito amplo. E quem está próximo ao capítulo acaba se aproximando de todos esses temas, de profissionais que têm domínio de todos esses temas. É uma troca muito grande, é uma troca muito rica, né? Por exemplo, você vai gerenciar um projeto na sua organização, você recebeu um projeto, e aí você fala com alguém do PMI, né? Independente de ser voluntário ou não, você entra em contato. Rapaz, eu tenho um modelo aí, tu pode me dar uma dica de por onde eu devo começar? Então, são inúmeras oportunidades, né? Quem está lá também é convidado muitas vezes para dar aula, então é um celeiro de oportunidades. Eu sou suspeito de falar do capítulo, porque me vem muita coisa boa à mente e nós não temos tempo para falar de tudo, né? Então tem que fazer um filtro. Mas eu aconselho a quem trabalha com o tema, quem é executivo, aproximar-se do capítulo, porque muitas coisas boas vão acontecer, como o nosso lema diz, né? Pessoal, então se você trabalha com gerenciamento de projetos, o que é, sim, iniciar a trabalhar com projetos, ou você já trabalha com gerenciamento de projeto, mas não conhece abordagens, boas práticas e metodologia, eu convido você, entre em contato comigo, entre em contato aí com outros diretores aqui do capítulo cearense, aqui do PMI, e se você estiver em outro estado, nós temos 15 outros capítulos, nós temos ao total 15 capítulos do PMI em vários outros estados, então se aproxime porque você vai ter uma rede de relacionamento fantástica. Então, profissionais ali que estão dispostos a compartilhar conhecimento. Então, caso, como o professor Facundo falou, caso de dúvidas, as pessoas, quando querem fazer indicações, as melhores oportunidades não estão no LinkedIn, não aparecem ali naquelas sites de vagas. Geralmente, elas são indicações. Então, você vai ter a oportunidade de ter acesso a uma rede de oportunidades que não estão ali listadas, são exclusivas ali. E se você é estudante, graduação, pós-graduação, você tem a oportunidade ímpar de fazer parte do PMI com valor realmente simbólico. Então você vai ter acesso a tudo isso que a gente falou, com preço assim, olha, é mais barato do que uma saída no final de semana. Então a anualidade do PMI. Então, gente, se aproxime, chegue junto aqui do PMI, que coisas boas acontecem quando você se envolve com o PMI. Eu queria lhe agradecer, professor Facundo, muitíssimo obrigado. Isso aqui não foi um podcast, foi uma aula. Então a gente teve aí uma aula de gestão de projeto, de implantação de PMO, de como ser um bom consultor. Muito obrigado e mais uma vez ali o PMI, assim, obrigado por estar sempre próximo. Ele disse que está afastado, mas o que eu lhe perturbo, pedindo ali orientações, né? Como ex-presidente, como amigo e como profissional, já está pagando aí sua dívida, viu? Então muito obrigado e eu fico muito feliz de ter aberto aqui o primeiro episódio do podcast oficial do PMI Ceará, com o professor Facundo Barbosa, ex-presidente do PMI e eterno voluntário aqui do capítulo. Obrigado, professor, e até o próximo, pessoal.